Pessoal, boa noite. Aqui é o Coronel Pereira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar a ação dos policiais militares por ocasião dessa ocorrência lá em Bacabal. Tanto aqueles que atuaram lá na cidade no dia do fato, em que 3 indivíduos tombaram, como os que atuaram ontem lá em Santa Luzia do Paruá, quando 13 indivíduos foram detidos, dos quais 3 vieram a óbito em confronto com a polícia. Mas o que me causa indignação é exatamente essa articulação de sabe lá quem, no sentido de desvirtuar uma ocorrência, uma ação tão valiosa do Estado do Maranhão através da Polícia Militar, dando uma resposta que eu, aos meus 27 anos de polícia, com meus 27 anos de polícia, eu nunca vi um resultado tão rápido, tão eficiente e com um volume tão grande de eficiência como essa última ocorrência em Santa Luzia do Paruá, em que apenas 2 policiais iniciaram aquela ocorrência, isso durante a noite, em local ermo, pela sua perspicácia, identificando um caminhão e usando do tirocínio, foram abordar. Ao perceber que se tratavam dos bandidos, conteram, pediram reforço e na troca de tiro foram mortos 3 bandidos, 10 foram presos, mais de 11 fuzis recuperados, dentre eles 2 fuzis calibre .50, 45 milhões de reais e aproximadamente 20 coletes. Ora, é lamentável que indivíduos desqualificados, covardes, queiram desvirtuar essa ocorrência, que para o Brasil todo está sendo alvo de elogio, porque eu participo de grupos do país todo, inclusive grupo de operações especiais no Brasil, e todos são unânimes em elogiar a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Mas aqui, os medíocres, os covardes, querem exatamente desvirtuar e fazendo acusações infundadas contra um coronel da Polícia Militar, Coronel Machado, coronel da minha turma, que inclusive, com limitações físicas, foi para o terreno e juntamente com a tropa, logicamente que não estava exatamente no momento da ação quando começou, mas se deslocou logo em seguida, deram cabimento a tudo isso que nós estamos vendo hoje. E, infelizmente, esse tipo de coisa, inclusive, muitas vezes parte de dentro da nossa própria instituição. Eu sei muito bem que a nossa presença da minha turma aqui, que nós chegamos aqui em 92, até hoje incomoda algumas pessoas. Pessoal, a minha turma é extinto a vagar, ou seja, depois que nós nos aposentarmos, não vai ter mais a minha turma. Mas há 27 anos nós sofremos esse tipo de preconceito. Mas pergunte por onde a maioria de nós passou. Eu sei que teve problema na minha turma, mas pergunte por onde a maioria dos oficiais da minha turma passaram, se nós não fizemos a diferença, inclusive chegando ao Comando Geral da Polícia Militar. A quem é que interessa tirar o foco dessa ocorrência exitosa da Polícia Militar e, logicamente, da sociedade maranhense, do Estado do Maranhão? Cidadãos e cidadãos maranhenses, nós precisamos combater esse tipo de coisa. Isso é de uma pobreza intelectual que beira a ignorância. O que nós temos que fazer é exaltar a atitude desses bravos policiais, inclusive aqueles que estavam ligados no início da ação, serem inclusive promovidos por bravura, porque vocês não têm ideia do que é 2 policiais diante de 13, 14 indivíduos de alta periculosidade, todos armados de fuzil, inclusive fuzil calibre .50. Esses policiais não arredaram o pé, esperaram o reforço e tiveram uma ocorrência de uma magnitude que nos meus 27 anos de polícia eu nunca vi. Mas, graças a Deus, que essas pessoas que estão publicando esse tipo de matéria, inclusive esse SJ Notícias, que já falou de mim, inclusive, e fala sem fundamento nenhum, e lamentavelmente muitas vezes alimentado por gente da própria instituição. É lamentável isso. É por isso que muitas vezes a instituição ela não avança.
É por isso que muitas vezes as coisas no estado do Maranhão demoram a mudar, por causa desse tipo de mentalidade. Ao invés de nós remarmos, irmanados, no sentido do progresso da instituição, do progresso do estado do Maranhão, não. Ficamos nos degladiando, sendo alvo desse tipo de coisa, sem fundamentação e sem prova. Apresentem as provas. Apresentem as provas. Onde é que estão os inquéritos? Cadê as provas? Quem viu? Não tem nada. A quem interessa tirar o foco dessa ocorrência magnífica, extraordinária, uma ocorrência a exemplo das melhores polícias do mundo. Pessoal, esse tipo de ação, normalmente feito pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, muitas vezes leva-se meses, até anos de investigação, porque não é tão simples assim. E claro, com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso e de policiais perspicazes, nós em pouco tempo debelamos uma quadrilha, uma das maiores do Brasil. Isso é motivo de louvor, de elogio e de orgulho. Eu peço à população maranhense e aos policiais, não deem força, não deem asas, não deem atenção a esse tipo de coisa. Infelizmente tem policiais que se deleitam com esse tipo de notícia. Eu não sei por que isso, porque na verdade está agredindo a todos nós. Então nós temos que dar credibilidade e elogiar aqueles policiais que bravamente, durante a noite, durante a madrugada, enfrentaram uma das maiores quadrilhas do país, uma quadrilha que inclusive tem ligações até internacionais, interestadual e internacional. Vocês sabiam que esse indivíduo que foi morto, um dos indivíduos mortos, foi um dos indivíduos, ou o indivíduo, segundo informações, que participou da morte daquela policial em São Paulo, que foi torturada e colocada num porta-mala de um veículo? Pois é. E por que agora nós vamos nos preocupar com a morte desses vagabundos aí? Vocês sabem o que eles fizeram em Bacabal? Insultaram a sociedade, insultaram a população, insultaram policiais e seus familiares. E agora por que diabo nós vamos estar preocupados se o bandido foi morto ou deixar de ser morto, rapaz? É por isso que esses caras criam asa, por causa desse tipo de gente. Eu peço que nós agradeçamos a Deus pela ação desses policiais, que honrou o estado do Maranhão, que lavou a honra da polícia militar, que lavou a honra da sociedade bacabalense, e que possamos sim exaltar e nos vangloriar com a ação corajosa, exitosa e vitoriosa do estado do Maranhão, da Polícia Militar do Maranhão, contra esses facínoras que com certeza uma hora dessa estão lamentando terem vindo para o nosso estado, porque aqui tem homem, aqui tem policiais, aqui tem gente de fibra, e que com certeza toda vez que vierem aqui podem até fazer o assalto, mas na hora de se deparar com a gente vai se dar mal, vai tombar. Porque aqui tem polícia de verdade, não só a polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária, as guardas municipais, enfim, todos aqueles que trabalham na área da segurança pública e que prezam pelo bem-estar da sociedade. Vamos rechaçar esse tipo de notícia. Isso não nos engrandece, muito pelo contrário, tira o brilho. Não vai tirar, porque o brilho de uma ocorrência dessa não é uma notícia vagabunda dessa aí que vai tirar. Se o indivíduo tem provas, então que ele vá ao Ministério Público com as provas na mão, com áudio, fotografia, sei lá que o diabo for, e apresenta ao Ministério Público. Você não está vendo que isso aí é molecagem, rapaz? Então, apresente as provas. Não queiram vir diminuir uma ação exitosa, vitoriosa da Polícia Militar e do Estado do Maranhão e da sociedade maranhense. Uma boa noite.